Bom dia a todos. Vamos dar hoje início à sessão do mês de junho do SIG Farmacologia e Terapêutica. SIG Farmacologia e Terapêutica, que é o grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica. Essa é uma iniciativa da estrutura de vídeo e webconferências da Rede Universitária de Telemedicina, da Rede RUT, que visa reduzir as distâncias geográficas e integrar ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Bom, desde 2018, quando iniciou o SIG Farmacologia e Terapêutica, com as instituições iniciantes, a Unifesp, com a coordenação da professora Maria Cristina Avelar e da professora Roseli Godinho, o FRJ com a coordenação do professor François, a UFAL com a coordenação do professor Emiliano e a UFG com a minha coordenação. Nós iniciamos em 2018, experimentalmente, e em 2019, então, houve a participação de várias instituições. Na época, em 2019, nós éramos em torno de 15 instituições que utilizavam os espaços físicos das salas RUT de telemedicinas, que se encontram nos hospitais universitários das instituições. Em 2020, quando houve a possibilidade de acesso remoto em dispositivos como computadores e celulares, né? Então, houve uma ampliação significativa das instituições participantes do SIG Farmacologia e Terapêutica. Hoje, nós já somos 54 instituições que têm participantes das nossas sessões do SIG, de todas as regiões brasileiras, conforme a gente pode estar vendo aqui no slide, né? A gente vê que a gente tem uma abrangência muito grande, né, das nossas palestras, mostrando, então, a importância, né, e o significado dessa atividade tão importante para discutir a pesquisa, o ensino e as políticas de educação em farmacologia e terapêutica. Seguinte. A gente solicita sempre a todos os participantes que mantenham os microfones no modo mudo, né, para evitar ruídos e manter a qualidade da transmissão. Os participantes poderão fazer as suas colocações, suas dúvidas no chat, que posteriormente a apresentação do palestrante a gente estará levando para a discussão. Solicitamos também, próximo, que façam o registro das suas presenças no www.rut.rnp.br/presença, sem o cedilha. Essa presença é muito importante para a gente continuar mostrando a participação e a importância do SIG Farmacologia e Terapêutica na rede RUT de telemedicina. Vocês, ao acessarem esse site, colocam o CPF, o e-mail, registram a presença, selecionam o SIG Farmacologia e Terapêutica e utilizem a sessão da sessão de hoje, que é a de número 52543. Frisando novamente a importância de vocês registrarem as suas presenças. Seguinte. Bom, hoje, né, na sessão de junho, nós teremos a apresentação do professor Gerson, falando sobre as estratégias farmacológicas e não farmacológicas para melhorar a função endotelial. Professor Gerson, seguinte, agradecemos, né, o aceite do professor Gerson para estar aqui com a gente. A sessão de hoje, seguinte, ela vai estar dividida na seguinte estrutura, né? Inicialmente, essas informações gerais que eu estou passando para vocês. Posteriormente, o professor Gerson fará a sua apresentação. E, posteriormente, então, a gente vai fazer o debate, a discussão com os participantes,
em torno de uns 40 minutos. E, por fim, a gente fará, então, o encerramento e o registro da sessão. Seguinte. Bom, agradecendo, então, o professor Gerson por estar aqui com a gente hoje para falar sobre estratégias farmacológicas e não farmacológicas para melhorar a função endotelial. Também agradecer o apoio do professor José Wilson, né, para que essa palestra ocorresse, né? Então, agradecemos imensamente ao professor Gerson por aceitar o convite, estar aqui debatendo com a gente sobre um assunto tão importante dentro da farmacologia, né, que essa questão da função endotelial. O professor Gerson, ele possui graduação em farmácia pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no programa de pós-graduação em farmacologia. Desenvolve pesquisas na área de fisiologia e farmacologia cardiovascular, com ênfase no estudo dos mecanismos de vasodilatação dependentes do óxido nítrico, fisiopatologia das doenças do sistema cardiovascular, atuando principalmente nos temas disfunção endotelial, aterosclerose, estresse oxidativo, hipertensão arterial, vasodilatadores, caracterização farmacológica de fitoterápicos e fotobiomodulação. Atualmente é responsável pelas disciplinas de farmacologia, farmacologia básica e bases farmacológicas da terapêutica em idosos do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos, como professor associado. Também atua, já encerrou, né, professor Gerson, agora saindo como coordenador do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas do consórcio UFSCar-Unesp. Professor Gerson, nós agradecemos a sua participação, passo a palavra para você, e lembrando a todos os participantes que após a apresentação do professor Gerson, a gente fará o debate, a discussão, onde vocês já podem ir colocando as suas questões no chat. Obrigado, professor Gerson. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de mostrar, né, a nossa linha de pesquisa e um pouquinho do que a gente tem feito aí ao longo dessa dessa trajetória aí após que eu assumi como docente, né, da Universidade Federal de São Carlos. E também eu agradeço a comissão organizadora, né, a indicação e toda essa estrutura, né, que eu acho que é uma estrutura muito interessante que possibilita, né, levar a informação sobre a pesquisa que está acontecendo no Brasil na área de farmacologia para todos os cantos, né, do nosso Brasil e também para fora do país, tá? Bom, então hoje, né, o título da palestra ele é um pouco amplo, né? Nós temos feito algumas coisas voltadas para a função endotelial, né? E o título, então, é Estratégias Farmacológicas e Não Farmacológicas para que se tenha aí uma melhora na função endotelial, tá? Para começar a falar sobre função endotelial, inicialmente a gente precisa conhecer o que é o endotélio, né? Então, o endotélio, ele é uma monocamada de células que se estende por todo o tecido vascular, tá? Então, nós encontramos o endotélio em veia, em artéria, em microvasos, em capilares, e temos até vasos que são formados basicamente só por células endoteliais, tá? Bom, eu peço desculpas porque os slides estão todos em inglês, né, a maioria. Eu não consegui o tempo para traduzir para português, tá? Mas qualquer coisa vocês podem perguntar no final que não entenderam, tá? E, bom, então o endotélio ele tem essa distribuição, tá? Então ele é uma célula que recobre, que fica lá no interior de todo o tecido vascular, certo? Bom, o endotélio ele libera várias moléculas, vários mediadores, vários fatores, tá? Que podem influenciar aí em várias funções do organismo, tá? Então ele pode liberar fatores anticoagulantes, tá? Fatores procoagulantes, fatores vasodilatadores, fatores vasoconstritores, tá? Então, mas como assim ele libera
ao mesmo tempo fatores vasodilatadores e vasoconstritores? Não, depende da sua condição. Então, quando o endotélio está saudável, né, ele libera fatores vasodilatadores e também fatores antitrombóticos, tá certo? Quando ocorre uma disfunção endotelial, esse endotélio ele muda a sua característica, ele passa a liberar fatores pró-coagulantes e fatores vasoconstritores, tá? Os fatores vasodilatadores continuam sendo liberados, só que ocorre um aparecimento aí desses fatores que vão modular também o tônus vascular e modular a coagulação, tá? Além da liberação desses fatores, né, nós temos outras funções mediadas pela liberação desses fatores no endotélio, como o controle do metabolismo do lipídio, mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e aí por diante, tá? Bom, além dos fatores vasoconstritores e vasodilatadores que vão modular o tônus vascular e também a agregação plaquetária, as células endoteliais elas são importantes para o transporte de algumas substâncias e pela permeabilidade a algumas substâncias, tá? Alguns exemplos aqui são os seguintes, de transporte, como o transporte da glicose, da albumina, de aminoácido, a barreira hematoencefálica, né? Que ela é formada por uma vasculatura diferenciada que vai irrigar o sistema nervoso central. Essa vasculatura tem um endotélio diferenciado, né? Então, a fenestração, né, entre uma célula e outra, ela praticamente não existe. Existe um espaço muito pequeno entre uma célula endotelial e outra, o que atrapalha, né, vai diminuir o favorecimento da passagem de substâncias para o sistema nervoso central, tá? E as células endoteliais nesta região, elas também têm uma certa seletividade para o transporte de substâncias para o sistema nervoso central. Então, isso se forma a barreira hematoencefálica, certo? Bom, algumas condições mudam esta permeabilidade, como, por exemplo, o cigarro, né, os constituintes do cigarro aumentam a permeabilidade ao LDL, o LPS, que é o lipopolissacarídeo, também aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, mediadores inflamatórios, e durante uma inflamação muito intensa, né, ocorre uma alteração muito importante na permeabilidade dessa barreira hematoencefálica. Então, olha só esse exemplo, né, que está lá no livro de farmacologia. Esse é um exemplo de um antibiótico, né, que é um antibiótico, né, que geralmente não permeia, não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, essa concentração plasmática, por uma infusão endovenosa, que vai caindo ao longo do tempo, e uma quantificação no líquido cefalorraquidiano, que indica, né, se o antibiótico conseguiu chegar lá no sistema nervoso central numa condição normal. Então, ele não chega, olha só, praticamente não consegue atravessar. Já numa condição de meningite, olha só, daí você consegue detectar esse antibiótico lá dentro do líquido cefalorraquidiano. Então, isso indica que nesta condição de inflamação, o antibiótico conseguiu atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa condição de permeabilidade, né, ela tem uma relação, ela tem sido relacionada com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, tá? E também um pouco em relação ao COVID, né, que tem uma relação da disfunção endotelial com a COVID, ela causa, né, uma disfunção endotelial, e isso tem sido relacionado com algumas alterações neurológicas pós-COVID. Então, esse é um artigo interessante que ele mostra essa relação, né, de uma disfunção endotelial, fazendo com que ocorra um aumento de perfusão, aumentando a permeabilidade para algumas substâncias que até então não conseguiriam atravessar a barreira hematoencefálica e expondo o sistema nervoso central a toxinas, tá? Isso levando então ao dano neuronial, a doenças neurodegenerativas, tá? Então existe, né, além da função de tônus vascular, coagulação, o endotélio também ele tem essa função em controlar
essa permeabilidade às substâncias ao sistema nervoso central, tá? Bom, voltando aqui para a coagulação, né? Então nós temos alguns fatores que são ativadores da agregação plaquetária, como ADP, tromboxano e MMP, e alguns que são inibidores, né? Dentre eles nós temos aqui o óxido nítrico, que é um gás, um importante gás aí produzido pelas células endoteliais, tá? Esse é um exemplo de um endotélio saudável, né? Liberando PGI2 e óxido nítrico, fazendo com que ocorra uma diminuição de agregação plaquetária, tá? Então, endotélio saudável. Endotélio que não é saudável, o que vai acontecer? Ocorre a liberação de fatores protrombóticos. Aí ainda voltando aí para a condição da Covid-19, né, tem uma relação da disfunção endotelial com esta coagulação que está aumentada durante a infecção aí pelo SARS-CoV-2, tá? Então, essa disfunção endotelial ela tem sido bem descrita aí, né, tem sido descrita com uma certa importância, né, de controle de coagulação, tá? Então, o endotélio saudável ele faz uma liberação de fatores antitrombóticos que vão controlar a agregação plaquetária, né, e fazer uma diminuição da agregação, enquanto o endotélio que não é saudável, né, que ocorre uma disfunção endotelial, libera fatores protrombóticos e também diminui a liberação de fatores antitrombóticos, certo? Então, esse é um exemplo, né, do Van Hout, de uma revisão Van Hout, mostrando aí um endotélio saudável, liberando o óxido nítrico, por exemplo, e a PGI2, né, que é o prostanoide, fazendo uma vasodilatação, né? E a disfunção endotelial, que é observada na hipertensão, mostrando aí uma produção importante de uma espécie reativa de oxigênio, que é o ânion superóxido, né, que pode consumir, né, boa parte do óxido nítrico que é liberado pelas células endoteliais, tá? Então, essa reação aqui ela vai formar, né, a reação do óxido nítrico mais o ânion superóxido, ocorre a formação do peróxido nitrito, tá certo? Que é uma outra espécie reativa de oxigênio, né? Que é bastante, que danifica bastante os tecidos também, né? Então, ocorre, né, o aparecimento desta espécie reativa de oxigênio e também ocorre um pouco de uma alteração, né, uma certa alteração na produção de prostanoides, fazendo com que ocorra a liberação de tromboxano, por exemplo, de células endoteliais, tá? E o tromboxano, só lembrando que ele é um prostanoide aí pró-coagulante. Então, ocorre uma alteração no cenário, né, de liberação de mediadores, tá? Que pode ser visto aqui alguns exemplos no caso da hipertensão, tá? Bom, e a partir dessa alteração, né, de liberação de fatores, se levantou aí, se criou, né, o termo disfunção endotelial, que foi criado em 83 por John Catravas, tá? Então, de uma forma bem geral, né, a disfunção endotelial ela é caracterizada quando a habilidade das células endoteliais em liberar fatores vasodilatadores e fatores anticoagulantes ela está diminuída, né? E quando a habilidade dessas células em liberar fatores vasoconstritores e pró-coagulantes ela está aumentada, tá? Então, quando se encontra esse cenário aqui, né, de alteração de liberação de fatores do endotélio, ele é caracterizado como uma célula disfuncional, tá? Que não está saudável. Bom, mas como quantificar então a função endotelial, né? Como é possível quantificar? A função endotelial, ela pode ser quantificada aí em células isoladas, em cultura, em que você estimula, você expõe essas células a alguns agentes que vão estimular a disfunção endotelial, como por exemplo, angiotensina 2, né? Você expõe ela a angiotensina 2, também você pode expor ela a LPS, tá? Então essas substâncias vão levar à disfunção endotelial e você consegue quantificar se essa célula está com disfunção, né? Um marcador importante é a liberação de óxido nítrico, tá? Então lembrando, né, que quando nós temos uma disfunção, olha lá,
ocorre, né, a formação dessa espécie reativa de oxigênio, que é importante, que vai consumir o NO, né? Então, se ocorre aqui uma disfunção endotelial, que é caracterizada aí por um aumento da espécie reativa de oxigênio, né? Ocorre, consequentemente, uma diminuição de produção de NO, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Isso pode ser conseguido in vitro, né? Então, você tem culturas celulares, né? A gente tem feito isso no laboratório, nós tratamos essas células com angiotensina e também com LPS, né? E aí, após a quantificação, estimular essas células a produzirem o NO, essa quantificação de NO ela é diminuída, né? Em cultura celular, a gente não estimula com acetilcolina, nós estimulamos com ionóforo de cálcio, que é o A23, tá? Mas nesse caso aqui, ó, desse artigo, foi feita a estimulação dessas células com acetilcolina, porque elas foram removidas de indivíduos jovens e indivíduos idosos. Então, olha só o que acontece, o que aconteceu nesse estudo aqui, ó. A produção de NO em indivíduos jovens, ela foi maior em relação à produção de NO em indivíduos idosos, tá? Então, essa é uma forma, né, de quantificação ou extração de células endoteliais de humanos, né, ou de animais, ou a cultura celular, né, estimulando essas células, né, expondo essas células a substâncias que vão causar a disfunção endotelial, tá? Uma outra forma é a remoção de vasos. Então, olha só, nesse caso aqui, uma remoção de uma artéria, uma artéria aorta, ou se não uma artéria de resistência, né? E se fazendo estimulando a vasodilatação com acetilcolina. E nós temos esse exemplo aqui de um vaso, né? Que foi removido de um indivíduo jovem e de um indivíduo idoso. Então, olha só o que acontece. A vasodilatação ela é maior, né, no vaso, no tecido vascular, do indivíduo jovem, comparado com o indivíduo idoso, tá certo? Então, essa é uma outra forma, né, que nós fazemos também no laboratório, em animais hipertensos, por exemplo. Essa vasodilatação, ela é menor, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? E temos também em humanos, tá? De uma forma, pode ser invasiva, pela administração de drogas, né? Ou não invasiva, pela alteração de fluxo vascular. Tá? Então, nesse caso, foi feita a infusão de acetilcolina em indivíduos jovens, né? Mostrando uma vasodilatação maior, comparado com indivíduos idosos. Tá? Então, estas são as formas que existem de quantificação de função endotelial. Uma forma não invasiva seria pela não infusão de acetilcolina, que se tampa o fluxo, né? E a dilatação, ela é quantificada, né, pela dilatação. Você solta o fluxo, depois mede a vasodilatação, tá? Então, a vasodilatação mediada pelo fluxo. Em inglês é o FMD, né? FMD. Dilatação mediada pelo fluxo, certo? Bom, então essas são as formas de quantificação de função endotelial. Na reatividade vascular, né, que é o segundo exemplo que eu dei, nós podemos isolar então um vaso, fazer uma pré-contração, né, testar o endotélio, e depois a gente faz uma pré-contração e faz uma curva de relaxamento à acetilcolina, né? Lembrando que nós temos que as células endoteliais, elas têm um receptor muscarínico que estimula a produção de óxido nítrico, então, que vai estimular essa vasodilatação. E esse registro, então, ele é transformado, né, nós fazemos essa curva, né, logarítmica, a partir desse registro de vasodilatação, tá? E, bom, então essa é uma forma, né? A quantificação de NO, nós fazemos desta forma aqui, como um exemplo, né, de indução de disfunção endotelial. Esse é um exemplo de dado do laboratório, em que nós temos a estimulação de produção de NO pelo A23187, que é um ionóforo de cálcio, tá? Então, esse ionóforo de cálcio, ele abre poros na membrana, favorecendo a entrada do cálcio, e o cálcio vai estimular a produção de óxido nítrico, né? Então, a gente vê essa curva. Quando a gente faz a associação, né, faz o tratamento dessas células com angiotensina 2, o que vai acontecer? A produção vai ser menor, tá? Então, isso indica, né, que está acontecendo uma disfunção endotelial, certo? Ou se não, a produção de ânion superóxido, que é mostrada nesse trabalho aqui, tá?
Bom, um pouquinho dos nossos resultados, né, em relação à dissolução endotelial. Nós vimos, né, num trabalho já publicado durante o meu doutorado, que o relaxamento, né, o relaxamento ele é prejudicado em artérias de ratos hipertensos. Então, esse é um exemplo de vasodilatação estimulado pela acetilcolina de um animal normotenso e de um animal hipertenso. Então, reparem que a curva ela é deslocada para a direita, ou seja, é necessária uma concentração maior de acetilcolina para induzir 50% de relaxamento no animal hipertenso, comparado com a concentração necessária para induzir o mesmo relaxamento no animal normotenso. Tá certo? Então, no animal hipertenso pelo modelo 2 ins 1 clipe, a gente observa essa disfunção endotelial. Nesse modelo 2 ins 1 clipe, nós colocamos um clipe de prata na artéria renal e ativamos o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, nesse animal, você encontra aí, né, em algumas fases, um aumento da concentração circulante de angiotensina 2. Tá? Então, é ela que vai causar essa disfunção endotelial aqui. Nesse animal, né, nós encontramos também, olha só, uma diminuição na concentração de NO, na concentração de NO no tecido. Isso aqui é uma quantificação feita no tecido vascular, certo? Bom, então, só resumindo, né, na disfunção endotelial nós temos esta característica aqui, diminuição de NO e aumento de concentração do ânion peróxido, tá? Sendo que o ânion peróxido ele vai consumir o óxido nítrico, tá? E temos aqui vários trabalhos mostrando, né? E uma via, né, que é uma via que a angiotensina 2, que é um peptídeo aí que estimula essa dissolução endotelial. Tá? Aqui está o mecanismo e como isso acontece, que ocorre pela ativação do complexo enzimático na ADPH oxidase. Tá? E as quantificações aqui do NO, mostrando que ele diminui, e do ânion peróxido, que ele aumenta. Tá certo? Então, de acordo com esse cenário, né, nós temos algumas estratégias farmacológicas e não farmacológicas que têm como objetivo aumentar a concentração do NO nesse tecido e diminuir a concentração do superóxido. Ou fazendo essa alteração de condição, né, por um aumento no fornecimento do NO, mas ao mesmo tempo uma condição que possa diminuir o ânion superóxido, tá? Porque não adianta nada você fornecer mais óxido nítrico se você tem um ambiente extremamente oxidante, né, com potencial redox baixo, com alta concentração do ânion peróxido, tá certo? Então, as estratégias que nós utilizamos no laboratório são para tentar mudar esse cenário, né, olhando de uma forma mais enfocada no óxido nítrico e no ânion peróxido, certo? Bom, então vamos lá. Então, olha só, nós temos alguns, né, esse é um composto, é um doador de óxido nítrico, que eu fiz a síntese lá no doutorado, né, e este composto, ele consegue liberar o óxido nítrico, né, como a gente pode ver aqui pela quantificação do óxido nítrico pelo microscópio confocal, ó, ocorre um aumento de intensidade do vermelho, né, mostrando que ocorre liberação do óxido nítrico no tecido vascular. E aqui uma redução do cálcio. Tá? Então, esse composto ele consegue liberar o NO e também consegue inativar o superóxido. Olha só. Esse estudo aqui, nós fizemos um tratamento, né, das artérias, da artéria aorta de animais 2 ins 1 clipe, com várias concentrações desse composto, 0,1, 1 e 10. E a gente percebeu que a função endotelial ela melhorou, né? Então, nas artérias que foram tratadas com esse composto, em uma concentração, olha só, o importante aqui é avaliar também a concentração de 0,1 micromolar, que é uma concentração que não induz relaxamento, né? Então, olha lá, cadê a curva dele? Aqui. Uma concentração que não induz relaxamento, tá? Uma faixa de concentração que não tem relaxamento para essa molécula. Então, isso indica, né, que ela não está liberando óxido nítrico no meio, tá? E aqui nós fizemos a quantificação em células endoteliais para
avaliar se essa concentração realmente não conseguiria liberar o NO intracelular, né, que são células endoteliais que a gente quantificou o óxido nítrico interno, né, dentro da célula, uma sonda sensível ao NO, e nós não vimos alteração na marcação aqui para NO. Diferente do DETA-NO, que é um doador espontâneo de NO, né, na concentração de 0,1, aí nós tivemos um aumento de liberação do óxido nítrico. Então, quer dizer, numa concentração que não induz vasodilatação, né, que não libera NO, se libera uma concentração muito pequena, né, que a gente não consegue detectar, esse composto já melhora a função endotelial, tá? Consegue melhorar a função endotelial pelo tratamento desse vaso. E nós verificamos que, além de liberar NO, ele consegue também diminuir a formação do ânus peróxido. Esse daqui é o ensaio de xantina oxidase, que a gente marca a absorbância aqui do citocromo C, o ânus peróxido ele vai, não sei se dá muito tempo aqui para a gente explicar, mas o ânus peróxido ele reduz o citocromo C, né? Isso faz com que ocorra um aumento de absorbância do citocromo C. Então, se está formando menos o superóxido, ou se está sendo sequestrado ou inativado, né, que aconteceu aqui com o DCBPY, ocorre menor formação, menor redução do citocromo C. Tá? Então, isso indica que este composto, ele libera NO, ele consegue liberar óxido nítrico e consegue também inativar o ânus peróxido. Tá? Bom, também, olha só que interessante, outro composto, isso daqui na verdade foi um estudo, foi um piloto, né, que nós utilizamos um controle como um liberador de NO, como controle que foi o nitrocruciato de sódio. E nós verificamos que o nitrocruciato de sódio faz a mesma coisa, né, numa concentração que ele não induz relaxamento, 0,1 nanomolar. Né? Então, em 0,1 nanomolar, ele já consegue melhorar a função endotelial. Tá? E também o mecanismo, a gente fez a mesma codificação de NO, não detectamos NO nesta concentração, ou seja, nessa concentração, esse dado indica que ele não libera o NO, tá? Aí na célula, e ele consegue diminuir a concentração do ânus peróxido, tá? Como a gente viu em cultura celular. Tá? Indicando, então, que o nitrocruciato de sódio também é uma droga, né, já é utilizada na clínica há um bom tempo, é uma droga que pode liberar o NO e também pode melhorar a função endotelial numa concentração que ele não libera óxido nítrico. Tá? Um outro estudo, né, um outro resultado que nós temos, que nós encontramos, ele não foi o foco de um projeto, mas foi um evento que aconteceu que nós olhamos e decidimos investigar. Foi o seguinte, no relaxamento, né, no relaxamento vascular, induzido por um doador de NO, né, um doador de NO não precisa da célula endotelial, tá? Ele libera óxido nítrico para o vaso e induz dilatação. Então, essa é uma vasodilatação induzida pelo doador de NO, que é o beta-NO, na presença do endotélio. Né? E essa é uma vasodilatação sem o endotélio, certo? Essa aqui. Nós verificamos que na presença do endotélio ocorria uma potencialização na vasodilatação pelo beta-NO. Isso nos chamou a atenção. Né? E aí nós fizemos, né, o estudo mais aprofundado com ativador, né, aliás, com estimulador da guaninato ciclase solúvel direto, para ver se isso acontecia também. Isso aconteceu. Então, um ativador da guaninato ciclase solúvel também potencializou a dilatação. Aí nós fomos investigar o que estava acontecendo. Né? Fizemos a quantificação em células endoteliais, estimulamos essas células com a taciguate, e esse taciguate estimulou a produção de células, a produção de NO em células endoteliais. Tá? O taciguate, gente, ele é mais utilizado, ele foi desenvolvido para ser um estimulador de guaninato ciclase solúvel para atuar no músculo liso. Então, no músculo liso, ele forma o GNP cíclico, ativa PKG, né, e induz relaxamento. Mas no endotélio, o que ele faz? Olha só o que ele faz no endotélio. Ele também ativa a guaninato ciclase solúvel no endotélio. E ativando essa guaninato ciclase solúvel no endotélio, ocorre a formação de NO. Tá? Então, olha só, a gente conseguiu verificar que o taciguate, que é o estimulador de guaninato ciclase solúvel no endotélio, isso daqui é célula endotelial, estimula a produção de NO. Tá?
e que ela é dependente de dióxido nítrico sintase, da enzima. Quando a gente bloqueou, não ocorreu uma inibição. E ela é independente da entrada de cálcio, né, que a gente usou o verapamil aqui como bloqueador de canal de cálcio. Tá? E olha só que interessante também, nós fomos um passo à frente desta via. Nós utilizamos, então, um estimulador da hemoglobina sacárica solúvel, formou GNP. Ou nós utilizamos o análogo do GNP na série endotelial. E o análogo do GNP também estimulou a produção de dióxido nítrico na série endotelial. Tá certo? E olha só, foi concentração dependente. Tá? E utilizamos aqui como controle positivo, né, uma droga que a gente já sabe que estimula a produção. Tá? E que isso é dependente da eneossintase. Ó. Quando a gente inibiu a eneossintase, ele voltou aqui para o basal. Tá? Então, resumindo, né, o que nós encontramos nesse trabalho aqui? Olha lá. Aqui o NO, o óxido nítrico, isso aqui é uma célula endotelial. Tá? O óxido nítrico ativa a guanidinase sacárica solúvel no endotélio, favorecendo a formação do GNP cíclico. Tá? E o GNP cíclico endógeno, ou aquele que a gente forneceu para a célula endotelial, ele ativa a eneossintase, fazendo com que ocorra a produção de NO. Tá? Então a gente viu isso, nós testamos essa via, Taciguate, GMP, tá? E também fornecendo NO. Tá? Então nós tivemos o fornecimento de 3 substâncias aí que levaram ao mesmo efeito. Então isso sugere que o próprio óxido nítrico ele tem uma retroalimentação positiva no endotélio. Ele estimula a sua própria síntese nas células endoteliais. Tá? Então nós somos os primeiros a publicar esse resultado aqui, mostrando essa retroalimentação positiva, certo? Bom, voltando aí para a disfunção endotelial, nós temos estudado também algumas plantas medicinais, né? Alguns fitoterápicos, são extratos padronizados, tá? Então um exemplo nós testamos aqui foi a Opuntia ficus indica, né? E a rosa canina e a associação das duas. A associação das duas pode ser encontrada num produto comercial que se chama Adrenal C. Tá? Então, a associação das duas aqui. E o que nós observamos? Olha só. Essa é uma curva de relaxamento para acetilcolina, no controle, e uma curva de relaxamento em artérias tratadas com lipopolissacarídeo. Olha só o que acontece. Ocorre uma disfunção endotelial. Né? E estas células com lipopolissacarídeo que nós tratamos com a rosa canina ou com a Opuntia ficus isolado, ó, elas até têm uma tendência de melhora na dilatação aqui. Ó, tá? E você consegue ter um Emax diferente. Né? Agora, quando você faz a associação das duas, olha só onde que vem parar a curva. Ela normaliza a vasodilatação. Tá? Então, essa associação das duas, ela reverteu, né, essa disfunção endotelial que foi induzida pelo LPS. Tá certo? Então, as duas em conjunto, ela consegue ter uma eficácia aí em relação à melhora, né? Consegue normalizar a função endotelial. Tá certo? O que mais nós fizemos? Né? Nós fizemos a lipoperoxidação. O que mede a lipoperoxidação? Ela vai medir uma lipoperoxidação causada lá pelo peroxicentrito. Ele vai fazer uma oxidação, né, no tecido, e aí nós quantificamos por meio da lipoperoxidação. Então, olha lá, isso daqui foi feito em artéria aorta. Controle LPS. O LPS estimula a lipoperoxidação. Ele vai fazer com que o tecido fique oxidado, né, o produto final da oxidação. Tratamos com associação, olha lá, então ele diminuiu essa lipoperoxidação, indicando que ele conseguiu limpar ali o estresse oxidativo. Né? Aí nós temos a Opuntia ficus isolada, melhorou também, só que não foi uma melhora igual, né, a associação, e a rosa canina não teve melhorou, mas não teve uma diminuição aí, aliás, foi igual, né? Isso aqui foi igual à associação. Então, provavelmente, você tem maior influência aí da rosa canina em melhorar a lipoperoxidação, tá? Mas só que na vasodilatação, as duas funcionaram melhor, certo? Bem, então, esse é um dado que nós temos aí do tratamento com fitoterápico isolado e associação dos dois para a melhora da função endotelial. Uma outra intervenção que nós fizemos já no laboratório foi com o resveratrol. Tratamos ratas
ovarectomizadas, né? Essas ratas, elas ficam hipertensas e ficam com uma disfunção endotelial. Tá? Aqui a gente só apresenta o PD2 da curva, mostrando que quanto maior o PD2, maior a função endotelial. Tá? Então, essas daqui são as ratas intactas, que é o controle, que apresentou PD2 em 7,5, naquela curva de relaxamento. Rata ovarectomizada, abaixou o PD2, indicando a disfunção, e a rata que foi tratada com o resveratrol por 90 dias, o PD2 voltou ao normal, tá? Voltou aqui a ficar igual ao animal controle. A pressão arterial, a mesma coisa. Ratas controle, 123, ratas ovarectomizadas, 145 de sistólica. Com o tratamento, voltou ao normal. Tá? Então, o resveratrol, esse é o resveratrol isolado, ele já não a gente não considera mais um produto natural aqui, porque ele já é isolado, né? Então, quando você faz o isolamento, ele já não é mais produto natural. Então, o resveratrol isolado, foi feito o tratamento crônico, né? Ele melhorou a função endotelial e também a pressão arterial, tá? E, bom, nós temos outras intervenções com fármacos, com drogas, mas não daria tempo a gente falar. Então, eu vou falar um pouquinho agora das intervenções não farmacológicas que nós temos utilizado aí para melhorar a função endotelial, que é por meio da fotobiomodulação, também conhecida como laser. Laser é uma abreviação aí de Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, tá? Ou LED, ou laser, ou LED, tá certo? Light Emission Diode, tá certo? Então, o que nós verificamos, né? Com a aplicação do laser ou da fotobiomodulação? Nós verificamos que em ratos hipertensos, né, a aplicação do laser na barriga do animal, em 6 pontos, ela levou a uma queda na pressão arterial, olha só. Então, ele levou aí uma queda de pressão em torno de 25 milímetros de mercúrio de sistólica, tá? Diastólica abaixou e a média também abaixou. Como nós fizemos esse experimento? Canulamos o animal, medimos a pressão direta, aplicamos o laser e aí avaliamos a pressão arterial ao longo do tempo. Tá? Então, a pressão arterial ela caiu, né? E um efeito interessante é que ela demorou em torno de 60 minutos para voltar ao normal. Tá? Uma única aplicação. E nós verificamos nesses animais, nós coletamos o sangue antes de fazer a aplicação e coletamos o sangue após a pressão voltar ao normal, né? E nós verificamos o seguinte: animal normotenso, NO no sangue, antes e após, aumenta, certo? Animal hipertenso, óxido nítrico no sangue e óxido nítrico após a aplicação. Né? Então, nós verificamos que aumenta o óxido nítrico, tá? Após a aplicação, circulante, tá certo? Esse aqui é o óxido nítrico na corrente sanguínea, tá? Vocês viram que eu mostrei dados, né? De quantificação de óxido nítrico no tecido, na artéria. Então, na artéria, a concentração de NO está menor e na corrente sanguínea ele está maior. Tá? Então, na verdade, não é o óxido nítrico que a gente quantifica aqui, é o nitrito e nitrato, que são os metabólitos do NO. Tá? Então, na corrente sanguínea isso está aumentado, tá? No animal hipertenso, se você comparar o basal aqui. Tá? Então, esse é um dado que causou estranheza para nós no começo, mas ele tem outros grupos de pesquisa que também encontraram a mesma coisa, tá? Então, na corrente sanguínea, o metabólico está maior da NO, só que no tecido está menor, tá? Então, isso é uma coisa que, uma alteração que é observada. Mas, enfim, a fotobiomodulação, ela foi capaz de induzir queda de pressão e aumentar o óxido nítrico circulante, tá? Nós fomos fazer uma investigação no tecido, né, no vaso, e verificamos que, olha só, então isso daqui é o de praxe que nós fazemos, contração com fenil, testa o endotélio, lava, contrai com fenil, aplica o laser. Isso daqui é a aplicação do laser vermelho, né? Aplicou o laser, relaxou, apagamos o laser, ele volta ao normal, tá? Isso daqui é com endotélio. Sem endotélio, a mesma coisa, tá? Tem uma pequena alteração, diminui um pouco, mas só que ainda continua relaxando. Então, isso indica que não é dependente do endotélio, tá? Sem endotélio, não, aqui com endotélio, quer dizer, com endotélio só que com L-NAMI, né? E sem endotélio, a mesma coisa, tá? Essa dilatação, ela só é bloqueada
com ODQ e hidroxicobalamina. O que faz o ODQ? Ele é o inibidor do principal alvo do óxido nítrico lá no músculo liso vascular, que é a guanina aciclada solúvel. Tá? Então, olha só, o relaxamento é abolido nessa situação, com a inibição do alvo do NO, tá? Que é a guanina aciclada solúvel, ou com hidroxicobalamina, que sequestra o óxido nítrico do meio, certo? Então, esse é um dado, né, que nós publicamos, esse resultado aqui está junto com esta publicação. Então, nós mostramos que a fotobiomodulação, ela consegue abaixar a pressão arterial e consegue estimular a liberação de NO circulante, e no tecido vascular, né, ela consegue induzir a vasodilatação, só que essa vasodilatação, ela não é dependente da estimulação de síntese de óxido nítrico pela óxido nítrico sintase. Porque quando removemos o endotélio, continua acontecendo, e quando bloqueamos essa enzima, ela ainda continua acontecendo. Tá? Só quando nós bloqueamos o seu alvo, que é no músculo liso, que é a guanina aciclada solúvel, né? Guanina aciclada solúvel, que esse relaxamento ali é abolido. Tá certo? Então, ela é dependente de NO, tá? É dependente de óxido nítrico, só que não faz o estímulo do óxido nítrico, né? Com outros trabalhos que vocês vão ver, a gente viu que esse NO ele vem de outro lugar, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Esse é um outro trabalho que publicamos, mostrando que esta queda na pressão arterial, ela é dose dependente ou energia dependente de laser. Então, olha só, vamos aumentando a energia e essa pressão, a queda na pressão, ela é maior até chegar no seu limite, tá? Aqui em torno de 20 milímetros de mercúrio. Aumentou mais energia, olha só o que acontece, você tem o efeito inverso, tá? Isto na fotobiomodulação, ela é conhecido e já é bastante conhecido como efeito inibitório, tá? Então esse aqui é um dado que nós fizemos na pressão arterial, não existia essa modulação também de fazer diferentes doses, né, de energia na pressão, nós somos os primeiros a publicar, e esse evento de inibitório estimulatório ele já é conhecido, bastante conhecido pelo laser, né? Aqui nós temos o exemplo de uma cicatrização de feridas. Cicatrização de feridas é uma resposta que ela é muito, vamos dizer assim, muito conhecida, e essa técnica já é utilizada há muito tempo para o fechamento de feridas. Então o laser vermelho, né, a fotobiomodulação pelo laser vermelho ou pelo LED vermelho, ela estimula o fechamento de feridas. Então feridas que não fecham, feridas de 10 anos, se você incluir um tratamento com laser de uma forma bem feita, ela acaba estimulando o fechamento de feridas. Só que, olha só o que acontece. Isso daqui é um dado, né, que foi feito em animais. Quando você vai aumentando a energia, você chega num pico. Aumentou mais, esse efeito ele é prejudicado, você tem o efeito inverso. Então, isso é chamado como, quando você tem um aumento do efeito, de efeito estimulatório, né? E existe uma relação na fotobiomodulação aí que ela relaciona esse efeito estimulatório ao óxido nítrico, à formação de algumas espécies reativas de oxigênio e à liberação de ATP, porque um dos alvos do laser vermelho é a mitocôndria, né? Então, você acelera a atividade mitocondrial, fazendo com que o tecido libere mais ATP. Tá? Então, essa ativação aqui, efeito estimulatório, né? Ele é causado por esses mediadores aqui. Já o inibitório, ele aparece quando se ocorre uma concentração muito elevada, principalmente de espécies reativas e de óxido nítrico. Tá? Então, isso não sou eu que estou dizendo, né? São revisões da literatura que falam, né, que esse efeito inibitório ele acontece por conta disso. Tá? E isso é chamado, né, esse evento, né, ele é relatado aí que segue o mesmo padrão de Arnold-Schütz, a curva de Arnold-Schütz, né, que você aumenta o efeito e dependendo da dose, no caso do laser de energia, você acaba inibindo o seu efeito. Tá? Isso aconteceu, a gente conseguiu ver exatamente isso com a aplicação do laser na pressão arterial. Tá? Então, quer dizer, no caso de feridas, né? Feridas, ele funciona muito bem para o fechamento de feridas, só que tem que utilizar de uma forma correta, senão ele vai prejudicar.
certo? Ele acaba prejudicando o fechamento, tá? E no caso da pressão, a gente viu que é a mesma coisa, tá? Então, ele chega no efeito máximo e ele acaba até aumentando a pressão arterial, tá? Nós testamos também, esse daqui foi testado no 2 in 1 clip, né? Foi testado no modelo de 2 in 1 clip, na hipertensão 2 in 1 clip, tá? A aplicação aguda. Esse artigo, nós fizemos o teste no rato SHR, que é o espontaneamente hipertenso, uma aplicação aguda também, uma única aplicação, tá? E nós verificamos que nesse animal também ocorre uma queda de pressão arterial, tá? Leva uma queda de pressão. E o interessante aqui, ó, foi o seguinte, que aquele que tinha maior nível de pressão arterial, esse é um gráfico que mostra o basal, pelo efeito, né, na queda da pressão, aqueles que tinham maior basal, aliás, nível elevado, maior nível de pressão arterial, responderam mais, tá? Então, isso foi diretamente proporcional. E nesse artigo aqui nós verificamos também que nem todos os animais responderam da mesma forma à mesma energia. Olha só que interessante. 69% dos animais eles tiveram efeito na queda da pressão e 31% não, tá? Não responderam. Então, nós tivemos aí uma separação entre responsivos e não responsivos. E o responsivo, olha só que interessante, nós tivemos um aumento de NO circulante. Nós quantificamos o NO antes e depois, né, da aplicação, e verificamos que aquele que teve uma queda de pressão arterial, ele teve um aumento circulante de NO, tá? E aquele não responsivo não, né? Ele ficou igual, tá certo? Então, essa modulação, né, ela aconteceu naquele que foi responsivo. Nós não publicamos esse dado, mas nós verificamos, né? Foi uma curiosidade, eu falei para minha aluna, que foi a Tereza, que já defendeu, falei para ela, aumenta um pouquinho a energia naquele que não funciona, né? Dobra a energia. Aqueles que não responderam à energia inicial, nós dobramos e ele passou a responder, tá? Então, a gente teria que fazer um outro estudo aí com maiores energias naqueles não responsivos, tá? Então, não é assim como fármaco, né? Nem todos os indivíduos respondem à mesma medicação, isso também acontece para a fotobiomodulação, certo? Bom, esse é um outro estudo que não está publicado ainda, ele já foi enviado para publicação, e lembra que eu falei, né, que o óxido nítrico, ele não está saindo lá ele não tem saído do VAR, nós não conseguimos ver a liberação de NO pela neossintase. Mas de onde que vem esse óxido nítrico? Nós verificamos, daí nós utilizamos um outro modelo, que é o animal L-NAMI. Nesse animal L-NAMI, o que acontece? O L-NAMI é uma droga que bloqueia a síntese do óxido nítrico. E aí, bloqueando a síntese do óxido nítrico, a pressão arterial do animal sobe, tá? Então, isso mostra a importância do óxido nítrico em modular o tônus vascular e, consequentemente, controlar a pressão arterial, tá? Então, bloqueio de produção endógena de óxido nítrico leva a um aumento de pressão. E esse animal aqui, como ele não produz, a síntese endógena está bloqueada, o que vai acontecer, consequentemente? O tecido, ele vai armazenar menos NO. Então, esse animal ele tem pouco NO, tá? Tem óxido nítrico, mas tem pouco, né? E nesse animal que não tem estoque de NO, olha só, o laser não funciona, tá? Então, ele é hipertenso, mas o laser não consegue abaixar a pressão arterial. Ele fica igualzinho aqui o placebo, tá certo? E olha só, essa daqui é a quantificação do óxido nítrico circulante, né, no normotenso e no L-NAMI, tá? Antes e depois da aplicação. Ele tem NO, só que a concentração é menor. Então, parece, né, com esse dado, com os outros, que o efeito do óxido nítrico na pressão arterial, ele é dependente do estoque de óxido nítrico que existe no tecido, né, que é produzido endogenamente. Aqui a gente fez outros experimentos, olha só. A aplicação do laser, né? Nós tratamos a artéria com doador de NO, ou seja, nós fornecemos o NO para o tecido, né? E olha só o que aconteceu. Isso aqui é uma dilatação antes de tratar com DETA-NO e uma dilatação após tratar com DETA-NO. Então, olha só o que acontece, ele aumenta. Então, quando a gente enriquece o tecido com NO, a vasodilatação induzida pelo laser é maior.
tá? Então, isso indica que o estoque, né, nós temos uma dependência de estoque de NO. Tá, você falou do NO, mas você não falou do estoque, tá? Eu expliquei que ele é liberado, mas não expliquei que ele é estocado, ele pode ser estocado. O NO ele é um gás que tem um tempo de meia-vida muito curto, né? Então, em vivo, é em torno de 0,1 segundos. Desculpa. Então, quando ele vai fazer o seu efeito, né? Mas também ele pode se ligar aos estoques, ao grupo SH, tá? Então, você encontra o grupo SH na glutationa, em cisteína, certo? Em algumas proteínas que tem o grupo SH. Então, o hidrogênio ele sai, né? E aí o enxofre acaba formando uma ligação com SNO. Então, o óxido nítrico ele pode ser estocado nos tecidos, certo? Bom, então olha só o que nós fizemos nesse experimento aqui. Nós utilizamos cultura de célula, uma célula controle marcada com sonda para óxido nítrico, tá? Cultura de células endoteliais tratadas com beta-NO, que é um doador de NO. Então, nós fornecemos NO para essa célula e batemos o laser. Nós ligamos, nós temos uma photostation, que é um aparato que faz a iluminação de placas de cultura. A gente consegue controlar energia, todos os parâmetros aí do laser nessa plaquinha, né? A gente consegue controlar a energia que é irradiada. Então, batemos o laser, olha só o que acontece. Aumenta a liberação de NO, tá? Tá, mas não é por conta do DETA-NO? Pode ser, olha só o que aconteceu. DETA-NO naquelas células que nós fizemos a remoção do estoque do NO. Tá? Nós tratamos essas células com cobre, né? Esse cobre ele faz o quê? Ele quebra a ligação de enxofre com NO, tá? Então ele libera, ele se liga aqui no lugar do NO e libera o óxido nítrico. Então naquelas células que nós removemos o estoque do NO e batemos o laser, ela já não acendeu mais, tá? Então isso mostra que a liberação do NO ela está sendo pelo estoque, tá? Então nós fizemos isso em cultura e nós mostramos aqui no animal que tem muito NO. Aliás, o animal que tem NO, que está hipertenso, responde. Naquele animal que não tem NO, ele não responde. Por mais que ele esteja hipertenso, ele não responde, tá? Então, esse artigo nós não publicamos ainda, ele já foi submetido, né? Um outro artigo que nós temos, aqui nós estamos investigando, né, estratégias farmacológicas para potencializar o efeito do laser. Então, olha só o que nós temos utilizado. O inibidor de bomba de GNP cíclico, de trocador, quer dizer, ABCA1, ABC4, ABCA1, né, que é o inibidor de bomba, que faz com que são canais na membrana que fazem com que ocorra a saída do GNP cíclico. Então, quando nós inibimos essa saída com o MK, olha lá o que aconteceu com a vasodilatação. Foi potencializada, né? Então, esse aqui é um exemplo de vasodilatação numa artéria sem o MK e uma vasodilatação com MK, certo? E também ela foi potencializada com a inibição da fosfodiesterase, tá? Lembrando que a fosfodiesterase faz o quê? Ela degrada GNP cíclico, tá? Então, degradando o GNP cíclico, você inibindo, né, a degradação pela fosfodiesterase e o efeito do laser também é potencializado, tá? Então, esses dados aqui já foram enviados também para publicação. Mas todos os efeitos que eu mostrei até agora foram do vermelho, né, no comprimento de onda 660 nanômetros. E nós verificamos também que outro comprimento de onda, que é o violeta, que é em torno de 400, ele também consegue induzir uma vasodilatação, olha lá, uma vasodilatação pelo violeta, né? E essa vasodilatação também não é dependente do endotélio, porque a gente remove o endotélio, ela continua acontecendo, e não é dependente da ativação de enzima eneossintase, tá? Que o efeito continua acontecendo aqui sem endotélio, com LNAM, né? Ela só é bloqueada também com NO, tá? Então parece também que a violeta, né, que é no
comprimento de onda de 400 nanômetros, tá? Eu não consigo escrever, que é ruim, tá? Mas o violeta é em torno de 400. O vermelho é em torno de 660 nanômetros, certo? Então, o violeta também ele causa essa vasodilatação, tá? Também nós verificamos que o violeta ele consegue aumentar a atividade da SOD e que parte desse relaxamento ele pode ser promovido pela ativação da superóxido desmutase. O que faz a superóxido desmutase, pessoal? Ela vai fazer a desmutação do ânion superóxido, tá? Então, a SOD vai fazer a desmutação do ânion superóxido, certo? Ele faz a metabolização, tá? Então, o violeta, ele faz um aumento da atividade da SOD, tá? Então, esse foi um outro dado. Esse dado aqui já foi publicado, já. Esse aqui, nós verificamos que o vermelho, ele também melhora a função endotelial. Nós induzimos disfunção endotelial pela LPS e nós verificamos que o tratamento desses vasos com o laser vermelho, ele melhorou a função endotelial, certo? Esses dados aqui também não estão publicados. Bom, Gerson, oi. não sei como é que está, se está já caminhando para o final da sua apresentação. Nós estamos aqui com algumas perguntas e o nosso tempo ele encerra às 10h30. Não sei se dá tempo. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Falta um pouco, mas eu vou acelerar um pouquinho. Pode ser? Mais uns 5 minutos eu termino. Pode ser? Pode. Tem várias perguntas aqui. Eu acho que tem mais um tempinho. Tá, prometo que eu vou ser rápido. Bom, então olha só, nós verificamos também a disfunção endotelial, nós publicamos esse artigo aqui mostrando só a fisiopatologia, né, da disfunção endotelial na obesidade. Então, somos utilizando os animais em vários tempos, 6 semanas, 12, 18 e 24. E verificamos que a disfunção endotelial, ela vem antes de aumentar a pressão arterial, tá? Assim como o aumento de a diminuição do NO e o aumento de alguns marcadores pró-oxidantes inflamatórios. Então, no final, o que nós encontramos foi isso. Ao longo do tempo, a pressão, o animal vai engordando, né? E aí ele vai tendo aumento de inflamação, aumento de resistência à insulina, aumento da disfunção endotelial, peroxidação lipídica e aí por diante. Esse trabalho foi só para identificar a fisiopatologia, tá? E aí, a partir dessa identificação, nós fizemos um trabalho com o laser crônico. Aqui já é crônico. Os que eu mostrei anteriormente são agudos. Aqui já é crônico. Nós fizemos o tratamento 3 vezes por semana, né? E aí, olha só o que aconteceu. Ele inibiu a evolução do aumento de pressão nesse animal, tá? Também nós fizemos o 2-in-1 clip. Isso aqui não está publicado, isso aqui também não. Isso aqui é o mais novo. Fizemos o 2-in-1 clip. E um grupo ele foi responsivo. Olha lá, saiu em torno de 180 e foi aqui para 150, abaixou a pressão. E nós tivemos um grupo também que não respondeu, tá? Desse animal. E aí nós fizemos 64 de responsivo e 36 de não responsivo, certo? Quantificamos aí a lipoperoxidação, olha lá, no animal hipertenso, naquele tratado com laser, ela diminuiu no responsivo, tá? No não responsivo, diminuiu também, só que a queda foi menor, tá? E a última intervenção aí que nós temos foi na menopausa, né? Nós utilizamos aqui treino resistido e restrição calórica, que também diminuiu a evolução da pressão da hipertensão nessas ratas overectomizadas e melhorou a função endotelial, tá? Bom, esse é o grupo de pesquisa, né, que nós temos aqui. Muitos já saíram, né? Mas eu não podia deixar de agradecer porque eles foram quem fizeram os experimentos. Tá? Então, agradeço aí todos os alunos, né, e agradeço também a atenção de todo mundo. Tá? E desculpa pelo horário, né, extrapolou um pouquinho aí. Um pouquinho não, muito. Né? Obrigado, professor Gerson. Desculpa a intervenção, é que nós temos o prazo até às 10h30 e normalmente a gente reserva um espaço para discussão, né? E aí, como chegaram algumas perguntas aqui, a gente ficou receoso de não dar tempo da gente apresentar essas questões para você, né? O pessoal tem parabenizado a sua apresentação, né? E aqui tem uma pergunta do José Wilson, que ele
agradece a sua apresentação e ele pergunta o seguinte: você visualiza alguma aplicação desses doadores de óxido nítrico em concentrações mais baixas em modelos crônicos de disfunção endotelial? Então, poderia ser uma estratégia para melhora da disfunção endotelial. Por exemplo, nitrocruciato de sódio. Ele poderia ser, é um indicativo que nós temos, né, uma concentração no caso da cuba, né, que melhorou a função endotelial e é uma concentração que não tem vasodilatação, tá certo? Nós pretendíamos fazer um experimento com o nitrocruciato de sódio também numa dose que ele não cause, um tratamento, por exemplo, tratamento crônico de animais, numa dose que não cause alteração de todos e alteração de pressão. Então faz o tratamento crônico e avalia se ele vai cair a pressão e, por consequência, né, de melhorar a função endotelial, por exemplo. Tá? Então essa é a gente pensou em fazer isso, só que a gente não conseguiu. Tá? E aí acabamos publicando o artigo mesmo sem fazer em vivo, mas seria uma intervenção. Tá? E se eu não me engano, a gente viu na literatura, tem trabalhos em Ribeirão Preto, que ele melhora o fluxo vascular numa dose que não causa queda de pressão, melhora o fluxo vascular para o sistema nervoso central. Tá? Então tem essa, eu acho que até citei no artigo aí que a gente publicou, mas é uma boa questão aí. Aí a questão de utilizar o nitrocruciato é porque ele já está na clínica, né? Então você já conhece todos os seus efeitos colaterais e tal, né? Então isso seria uma boa. Agradeço aí a pergunta do José Wilson. A Valéria Cristina, ela parabeniza a sua apresentação e ela gostaria que você falasse um pouco das estratégias para acoplamento da INOS e como você vê as perspectivas para novas drogas para o tratamento da disfunção endotelial. Bom, agradeço a pergunta, né? Para acoplamento da óxido nítrico sintase a gente não tem pensado, mas seria uma estratégia também, uma possível, seria talvez por fornecimento de BH4, né? Então, quando se tem uma carência de BH4 ou uma oxidação do BH4, né? Quando o BH4, que é um cofator da neossintase, ele é oxidado, né? Pode-se ter uma disfunção, um desacoplamento da neossintase. Então, talvez uma estratégia, talvez isso até esteja acontecendo aqui, né, com por exemplo, o BH4, deixa eu ver se eu consigo, eu gosto muito de desenhar aqui, ó. Por mais que não fique bom, né, a gente tenta. O BH4, né, ele oxida BH3. Então, você tem aí agentes oxidantes, como por exemplo os peróxidos, ele pode fazer isso, tá? E aí, quando você remove, né, espécies reativas, isso pode ser que aconteça em menor grau, tá? Então pode ser que parte desses efeitos também eles ocorram por uma diminuição de oxidação e diminuição de desacoplamento. A gente não chegou a identificar da onde que estava vindo a espécie reativa, tá? Mas ela pode vir da neossintase, pode vir da NAD-PH-oxidase e tal. Uma boa questão aí. Obrigado. Outra pergunta do professor François, ele fala, seus dados são interessantes sobre fitoterápicos, né? E no caso da Covid-19, a disfunção endotelial dos vasos pulmonares se deve à fixação direta do vírus na célula endotelial ou seria um efeito indireto pelas citocinas circulantes ou então pela bradicimina circulante, que alguns autores dizem que seria produzida pela interação do vírus com a ECA2 nos vasos sistêmicos? Tá, uma boa pergunta, professor. Essa questão de realmente eu consigo só raciocinar em relação a essa questão, mas poderia ser o que a gente tem. Eu fiz um evento, né, o ano passado, eu convidei vários especialistas, que a gente falou um pouquinho sobre vários especialistas falando sobre o SARS-CoV-2, né? E eu dei uma palestra sobre o efeito da disfunção endotelial na Covid-19. Fiz uma revisão na época, né? Então foi em julho do ano passado, né? Já tem um ano. Mas na época, né? O que eu encontrei, pelo menos por revisão, não tenho experiência prática nem clínica,
mas na revisão é que ocorre uma alteração realmente nesta saúde endotelial e ele fica mais pró-coagulante e mais vasoconstritor, né? Então ele libera mais fatores pró-coagulantes e mais vasoconstritores quando se tem a infecção pelo SARS-CoV-2, tá? Agora, qual é o mecanismo que está levando a isso, né? Eu não sei se já existe algum trabalho que fez a identificação dessa fisiopatologia, tá? Então, até então, né, que eu tinha feito uma revisão, já tem um ano, até então tinha essa relação muito importante. Tanto é que hoje, né, um protocolo é a utilização de anticoagulante, né? Um anticoagulante aí em pessoas que estão com SARS-CoV-2 para não ocorrer uma trombose, né? Então, tem os trabalhos da literatura falando que boa parte dessa trombose ela é por conta de uma diminuição aí de função endotelial, tá? Mas a fundo eu não conheço, professor. É uma boa questão. Ok. A professora Alexandra Aco, ela tem uma dúvida técnica aqui. Ela pergunta o seguinte: por qual método vocês mensuram a LPO no endotélio? E se há diferenças entre técnicas na quantificação de LPO nesse tecido? LPO, a lipoperoxidação? Tá, então, se for a lipoperoxidação, é um ensaio muito simples, tá? Que é colorimétrico. Então, quem fez até esse ensaio foi o José, né, quem está aqui, né, foi o José, nos outros artigos foi o Jorge. É um ensaio bem simples, eu não lembro para falar para você como que mas é uma reação que você faz um macerado, né? Você tem um macerado e você coloca alguns reagentes e consegue ver a alteração da cor, tá? É um teste colorimétrico, não é caro, né? É bem acessível para ser feito. Você pode me mandar um e-mail que eu posso mandar para você o método, tá certo? Que é bem simples mesmo. Ele é feito no sangue, nas células sanguíneas, e pode ser feito em tecido, em célula, né? É um método bem simples e não é caro, tá? Isso que é bom. Então pode me mandar um e-mail, meu e-mail posso colocar aqui, ó, gerson@ufscar.br. Posso mandar para você o método, tá? Tranquilo. Ok. Uma pergunta temperatura, mesmo que pouco, do tecido e isto por si só causar a dilatação? Então, essa é uma questão, né, que nós temos aí de alguns, geralmente revisores perguntam bastante isso. E o laser, ele depende muito do fototipo da pessoa. Se a pessoa tem quanto mais melanina, mais fácil de esquentar. Então, o vermelho, por exemplo, ele excita a melanina. Então, quanto mais melanina, mais queima, tá? Tanto é que tem uma técnica que se chama ILIB, né? Intra-Laser Illumination Blood, que foi uma técnica russa adaptada para o Brasil para ser de forma não invasiva. Então, você faz na radial, tá? Faz a iluminação na radial e na potência que nós temos hoje de 100 miliwatts, ele consegue chegar no vaso, tá? E essa técnica, ela costuma queimar bastante quem é de diferente fototipo. Fototipo 1, por exemplo, é mais claro. Fototipo 4, por exemplo, tem mais melanina, né? Então, quanto mais melanina, mais queima, tá? Mas o evento, o aquecimento local, tem trabalho já mostrando que aquece, mas aquece muito pouco. O laser, tá? Não tem um aquecimento pequeno, tá certo? Mas é uma boa questão que o pessoal tem perguntado bastante, tá? Nós não fizemos a medição, mas tem trabalho que fez. Ok. Outra pergunta do professor José Wilson é: o efeito vasodilatador induzido por laser ocorre em outros leitos vasculares, como no leito coronariano? Pode ser. Tem um trabalho mostrando que tem um artigo, acho que é de
2017, 2016, que foi feito um isolamento de coronária, né, coronária de animal, e ele responde também, o mesmo mecanismo, tá? Então, é dependente de óxido nítrico, tá? Que foi feito o bloqueio da glândula classe solúvel e também foi bloqueada a resposta. Então, a coronária também responde. O problema é você chegar, né? Então, se você fazer iluminação na região da coronária, o laser ele permeia muito pouco na pele. Então, tem essa é a questão. Então, no vaso, né, na radial, como ela é mais superficial, você consegue chegar. Mas, por exemplo, fazer no coração, na região do coração, ele não vai conseguir chegar no coração, tá? Então, ele não consegue atravessar todas as barreiras aí que ele encontra. Perfeito. Então, aqui a gente tem pessoas que estão, professora Andréa, professora Silvana, professora Patrícia, né, parabenizando a sua apresentação. Fazer o registro também aqui nessa sessão do nosso presidente da SBEFT, professor Marco Aurélio, né, que está prestigiando a sua apresentação. E ele também, né, agradece a sua apresentação e ele pergunta se você poderia comentar sobre potenciais efeitos adversos em relação à aplicação do laser e ou mesmo o excesso de óxido nítrico na funcionalidade do endotélio e outros alvos. Tá, agradeço a questão aí do professor. E assim, é uma boa questão, né, em relação principalmente quando você tem uma condição, um estresse oxidativo alto, né, se você colocar o NO, ele vai formar uma espécie reativa mais tóxica ainda do que o próprio superóxido, que é o peróxido de nitrito, tá? Então, o peróxido de nitrito ele faz dano em DNA, ele é mais, o potencial tóxico dele é maior. Mas a questão do laser, né, que nós estamos procurando também é o seguinte, que ele pode liberar NO, mas ele também pode diminuir as espécies, o ânions peróxido, que é o nosso principal alvo, é o ânions peróxido, que é quem reage com o NO, né? E nós estamos vendo aqui que ele diminui, né? Então, nós temos dados aí, nós não publicamos ainda, né? Mas os dados que nós temos, eles indicam que realmente ocorre uma diminuição de espécie reativa, do ânions peróxido, tá certo? Então, aí sim você consegue ter um ambiente mais favorável. Tá? Tanto aumentando a biodisponibilidade do NO, quanto diminuindo, né, aumentando a liberação de tecido, quanto diminuindo a espécie reativa que consome o NO, né, deixando a produção endógena maior e também favorecendo aquele que você está liberando do estoque. Então, essa associação, nós nos preocupamos também bastante com ela, né, em utilizar essas estratégias que levem a uma melhora no ambiente, antes de liberar o NO, tá certo? Em relação ao efeito colateral do laser, assim, ele tem, se você utilizar na dose ou na energia que é recomendada, na energia que tem alguns testes, ele não causa, é muito difícil ele causar efeito colateral, tá? Então, nós temos aí, ele é bem seguro, né? E se você comparar com fármaco, é muito mais seguro, tá? Se você for utilizar ele de uma forma correta. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um curso, né, que eu ofereço para difundir a utilização do laser, que é na utilização de feridas. Então, nesse curso a gente apresenta as técnicas, a energia correta, como que se faz a aplicação para estimular o fechamento de feridas, que traz benefício aí muito grande para a população, né? E de fechamento de feridas, por exemplo, tem 10 anos que não fecha. Então, você utilizar de uma forma correta, ele vai estimular o fechamento. Se utilizar uma energia muito grande, não vai. Aí você começa a gerar espécies reativas, tá? E aí, então, tudo tem a questão, daí você tem, nós voltamos lá para a questão da curva de Arnold-Schultz, tá? Se você usar no efeito estimulatório, muito bom, né? Se você exceder, aí ele vai para o efeito inibitório, tá? Então, para o laser, né, para o efeito, a gente conseguiu provar isso, para a pressão arterial, que também acontece, né? E para todos os outros eventos também eu acredito que isso acaba acontecendo, tá? Então a gente tem se preocupado com isso também. Obrigado pela questão. Ok, a gente já está indo para os instantes finais da apresentação. Se
alguém tem alguma colocação para fazer, gostaria de utilizar o microfone, podem utilizar, tá? Um tempinho. E não sei se a Rose, o François ou a Cris têm alguma colocação para fazerem. Lembrando lembrando a todos para fazer o registro das suas presenças, tá? Como está aqui. A Joseli, ela está dizendo que seus dados são muito interessantes, né? E ela pergunta assim, quanto à indução da hipertensão por ovariectomia, qual a idade das fêmeas e quanto tempo de ovariectomia é necessário para a indução da indução? Tá, em relação à ovariectomia, eu não lembro exatamente qual que é o tempo, né? Qual é a idade dela inicialmente. Mas a gente tem, eu sei que a gente toma cuidado de não usar uma rata muito jovem, né? Muito novinha, mas é uma idade que seja, ela não estaria na idade de ter menopausa, por exemplo, tá? A gente usa uma rata que esteja mais ou menos na idade de, comparando ao humano, né? Ela já seria uma adulta, tá? Uma adulta jovem, certo? A gente não espera ela ficar idosa, que daí seria mais fisiológico, tá? A gente faz a intervenção quando ela já é adulta. O ideal seria esperar mais, né, para fazer essa intervenção, mas a gente força uma condição aí que é para ver um efeito um efeito mais agressivo da falta do hormônio, né, feminino, tá certo? E em relação ao tempo, qual foi a outra pergunta? Para a indução da hipertensão. Ah, tá. Olha só, a hipertensão, ó, aqui acho que são semanas, ó, ela começa a subir semana 1, 2 e 3. Acho que aqui está em semanas, ó. Então são semanas, deixa eu ver aqui, ó. Que nesse do resveratrol a gente usou por 90 dias, foi muito tempo, né? Mas esse aqui já não, isso aqui foi 3, 4 semanas, se eu não me engano. Tá? Acho que foi isso aí. Então ela começa a subir depois de um tempo. Eu posso mandar também esses dados do tempo de elevação de pressão arterial, mas não demora muito não. Tanto é que a gente está para fazer esse experimento de novo e nós temos pouco tempo, né, para fazer um relatório da FAPESP, por exemplo, então a gente já está contando com esse tempo curto para induzir a hipertensão nesse modelo, para testar também, certo? Ok, agora então, para a gente fechar as perguntas, né? Mais uma pergunta do Marco Aurélio, ele pergunta, dizendo se você tem alguma informação, um estudo sobre o impacto do laser em cultura de fibroblastos. Tem. Em relação, agradeço a pergunta, fibroblasto, ele estimula, principalmente o vermelho, tá? Tanto é que isso já é conhecido na literatura, tá? A proliferação de célula endotelial e a proliferação de célula de fibroblastos, e também ele estimula a produção de colágeno, certo? Então, isso que auxilia no fechamento da ferida. Então, tem a fase inflamatória, ele segura também um pouco a inflamação, tem o efeito anti-inflamatório, e depois na fase proliferativa, né, que é da fase proliferativa na segunda fase do fechamento de feridas, ele estimula a proliferação de fibroblastos e a produção de colágeno, tá? Então isso já é conhecido na literatura, tá? Então ele mexe também a gente não fez, mas já tem bastante artigo publicado. O vermelho, tá? O vermelho faz isso. Nós verificamos que o azul também faz isso, a gente fez proliferação em célula endotelial do azul e que ele prolifera por meio de liberação de GNO também, por aumento de liberação de óxido nítrico. O azul, tá? A gente não fez o vermelho porque já tem publicação mostrando isso. Tá? Então é isso. Ok, então vamos encerrando a nossa sessão de hoje, agradecendo o professor Gerson pela disponibilidade, pela sua belíssima apresentação, dados muito elucidativos, muito didáticos, né? Bastante esclarecedores. Lembrando a todos para fazerem o registro de suas presenças, utilizando a senha de hoje, 52543. Recordando a todos
todas as nossas palestras, inclusive a de hoje, elas são disponibilizadas no site da SBEFT, tá? www.sbeft.org.br, né? Vocês terão acesso à gravação da conferência de hoje, assim como das anteriores. O seguinte, por favor. Lembrando, então, que a nossa próxima sessão do SIG Farmaco será no dia 21 de julho, né, com o tema de assistência farmacêutica, onde teremos como moderadora a professora Dijane Duarte, da Universidade de Brasília, e como coordenadora da sessão a professora Maria Cristina Velar. Então, agora esperamos a presença de todos no nosso próximo SIG e finalizamos com o próximo, professor Gerson, lembrando a todos, né, que todas as nossas sessões ocorrem uma vez por mês, né, na terceira quarta-feira de